Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, no Minuto Condominial. E hoje eu queria fazer uma abertura um pouquinho diferente, Manda Fernando. ver. Eu queria hoje trazer uma mensagem de Peter Drucker que ele nos lembra: a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. E é com essa mentalidade que vamos abordar a gestão condominial, como podemos ativamente construir um futuro melhor para os nossos condomínios. E para isso está aqui ao meu lado o Fernando, o síndico. Do síndico Fernando. O síndico Fernando meio que já definiu, né, Fernandão? Já ficou aí, em breve nós vamos ter novidades. E hoje temos o prazer de receber aqui um amigo, o Daniel da Job Segurança, JobSeg, né? Você, Da JobSeg, que vai falar um pouco das tecnologias em condomínios, um pouco de portaria inteligente, portaria autônoma, que é uma novidade que tem aqui em São Carlos. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado. Primeiro, agradecer, né, Fernandes, Carlos, a oportunidade. É sempre legal a gente estar trocando experiências. é isso. E a gente fala aqui, Daniel, o que que a gente quer fazer? É trazer pessoas da nossa região e da nossa cidade, porque a gente tem muito bom material. Nós fomos a capital da tecnologia e trazendo tecnologia de fora. Então, assim, não que as outras não são bem-vindas, é óbvio que sim, mas eu acho que a gente tem muita coisa boa aqui que precisa ser mostrado. Então, esse canal é para trazer mesmo as pessoas da cidade, da região, para que a gente possa fomentar o nosso nicho aqui, né? Sim, E Daniel, quantos anos de Job já? Como começou a Job? Quantos anos? Eu sei que é de pai para filho, né? É sim. uma empresa familiar. Fiz entrevistas lá quando eu fui entrar na Faber-Castell. É verdade, eu entrei, fiquei um tempo na Faber lá. E olha como foi o meu primeiro emprego. E como que foi, como surgiu? E depois, como você se interessou a continuar o legado? Sim. Então tá, uma história longa, né? Não? Mas a gente encurta. Começou com meus pais, né? Hoje a Job tem 40 anos já de mercado. Ela nasceu com uma empresa de serviço, né? Prestando serviço. Então, recrutamento e seleção e trabalho temporário, efetivo, né? Contratando gente, mão de obra. E ali, por volta de 2002, um pouquinho antes, eu já comecei a trabalhar com meus pais, né? Já comecei ali fazer de tudo um pouco dentro da empresa. Em 2002 a gente viu a necessidade do mercado, né? Nossa, aí do mercado da parte de segurança eletrônica, né? Nisso a gente já tinha portaria física, né? Limpeza, essa parte de facilities, né? De terceirização. E aí a gente sentiu a necessidade de trazer segurança eletrônica, alarme, câmera, monitoramento, principalmente. E aí em 2002 a gente startou esse segmento que hoje a gente chama de JobSeg, né? Que é a parte de segurança eletrônica da Job. Então a gente já está aí com 23 anos no mercado de segurança eletrônica. Começamos com alarme simples, né? Câmera, cerca elétrica, monitoramento e sempre foi o nosso foco, a parte de monitoramento, a prestação de serviço, né? Trazer, porque instalar equipamento, aí tem muita gente que instala muito bem, mas a prestação de serviço está ali por trás, o atendimento 24 horas, esse daí que a gente quer trazer sempre com o melhor resultado. Então, aí a gente já está nesse mercado e a gente veio evoluindo. E aí, com a evolução, portaria remota, a gente trouxe, fomos pioneiros aqui na cidade, implementamos a primeira portaria remota em 2016, se eu não me engano. Nossa. Então, quase 10 anos aí que a gente tem a primeira portaria remota aqui em São Carlos. Foi uma luta, né? Uma novidade, principalmente no interior, como que assim, vou atender sem porteiro, né? É difícil quebrar esse paradigma, Muito. né? Até hoje, viu? Então, Até hoje. Hoje. os mais novos, eu acho que. Eu vejo diferenças, né? Eu tenho portaria remota lá, e eu vejo diferenças. Os mais novos querem que os porteiros físicos façam favores o tempo todo, e os mais velhos não têm segurança. Mas todos conseguem se virar muito bem, né? Muito, muito. Muito porque é simples, né? Hoje, com a tecnologia, quem não tem um celular na mão, né? Os mais velhos, os Sim. mais novos, quem também não tem, não me adequa, você tem outras formas de acesso, você consegue levar bem tranquilo, né? A gente tem por experiência aí de 10 anos praticamente de portaria remota, a experiência de que todos se adaptam. E eu acho, desculpa, só fazer mais uma pergunta que eu acho interessante. Eu acho assim, quem faz a 90% da segurança do condomínio é o condomínio. A tecnologia, eu acho que é 10%, na minha opinião. Por quê? Que se ele vacilar, em qualquer cenário, com porteiro, sem porteiro, isso vai dar ensejo à falha, né? Então, eu sempre falo, vamos, independente do sistema, se eles não fizerem o que tem que ser feito, ó, abriu o portão, não conhece, fecha. A mesma coisa na remota, você não vai esperar, porque o porteiro vai achar que tá entrando com você.
né? E ele vai acabar, vou arrumar essa confusão, né? E a remota é a mesma coisa, não é? A remota é a mesma coisa. Igual. Todo mundo tem que se policiar, né? Tanto que quando a gente faz as apresentações, quando a gente implanta os sistemas, a gente precisa muito dos condôminos, né? Dos moradores e dos usuários do sistema. Porque eles que vão fazer a diferença. Não adianta. Vamos implementar, se não tiver o apoio e a colaboração, não vai funcionar. Não pode, mas a minha funciona de qualquer jeito. Se essas pessoas não usarem, não quiserem, tem a questão também de transferir um pouco da responsabilidade, né? A responsabilidade da segurança, ela é tudo condomínio também. Você falou 90-10, a gente entende que ali, eu entendo que um meio a meio é bacana, né? Porque eu também tenho a minha parcela, né? Tô ali, mas entender que a portaria remota é gerenciamento de acesso, ela não é segurança, né? Não vai. Aí a gente tem os outros departamentos, o monitoramento, a cerca, os sensores, né? As câmeras, e aí entra numa outra vertente, a gente coloca tudo junto. Então eu atendo tudo isso junto. Mas a portaria remota, controle de acesso, gerenciamento de acesso. A segurança perimetral é segurança perimetral. Acho que essa a clareza que o Dani, particularmente o Daniel, eu vejo trabalhando em assembleia, que a gente fez lá no Las Palmas, que é quando você tira essa questão de portaria, é segurança, é tudo menos controle de acesso, a pessoa cai na real, opa, portaria é controle de acesso. Ela saindo do controle de acesso, ela vai quebrando algumas crenças. E fazendo esse gancho com crenças, que você, em mais de 10 anos de portaria remota, agora inteligente, quebrasse alguns mitos e verdades, porque ainda existe não muita existência, um receio. O pessoal ainda que não conhece a portaria remota, ou aqueles condomínios mais tradicionais, que a portaria física já está enraizada nesses condomínios, que trouxesse algumas dúvidas, algumas questões que o pessoal tem para esclarecer para o nosso público. Tá. Primeiro, acho que a premissa da portaria remota, ela é implementar processos, né? Então, a gente vai colocar em prática tudo aquilo que o morador quer, que o síndico deseja, que funcione dentro do condomínio. Então, primeira coisa, ninguém entra sem ser autorizado, né? Hoje a gente vê muito aí nas mídias, porteiro físico, até tem portaria remota também, né? A pessoa tentando se passar por outra pessoa, por um prestador, e aí na conversa, né, na live ali, conversa, induz o porteiro ou a própria portaria remota a acreditar que ele é dali do prédio, e ele entra sem ser anunciado. Então, a gente consegue implementar processos. Isso é muito na operação, né? Você tem uma central de monitoramento ali, com toda a operação, com todo passo a passo, né, de atendimento, muito bem dito e estudado pelos operadores, né, pelos atendentes. Eu vejo lá com vocês, eu fui lá, conheci essa série e vi onde vocês dão um treinamento. Eu achei muito interessante e a pergunta é investir em treinamento constante, né? Porque o pessoal para, às vezes, de seguir procedimentos. Justamente porque eu vejo alguns proprietários também de apartamento fazendo muito errado, e o cara também, né, acaba perdendo a paciência. Outro fato, Daniel, como que está sendo a relação com os entregadores? Eu vejo que está funcionando muito bem, mas tem ainda alguns entregadores que acabam jogando de qualquer jeito na primeira cruz e vão embora. Nesse caso, Daniel, o que você orienta? A gente entrar em contato, falar para o morador entrar em contato, fazer uma ocorrência, porque pode trazer um prejuízo mais tarde. Sim. Hoje é uma das coisas que a gente tem também, né, de novidade dentro da portaria, que é uma das perguntas e a minha encomenda? Primeira coisa, mas e a minha encomenda? Quem vai receber? Hoje é o porteiro, né? Muita gente não sabe, mas o porteiro em si ele não pode receber correspondência. Ele é porteiro de acesso, você pode receber encomenda. Você não pode dar essa responsabilidade. Da acúmulo de Muita gente não paga, mas você vai ter que pagar como função para o porteiro fazer isso. E aí você transfere a responsabilidade de receber uma correspondência. Mas eu peguei e estava quebrado. Mas o porteiro que recebeu. Hoje, dentro do nosso sistema, a gente tem duas formas. Uma forma a maioria dos condomínios hoje tem um zelador, um auxiliar de manutenção, um auxiliar de limpeza. O condomínio paga o acúmulo para essa pessoa e essa pessoa recebe. Outra forma é o próprio morador fazer o recebimento, então chega lá na entrega, a gente aciona o morador desce e recebe. E a outra forma que hoje é a melhor das formas, eu entendo, é o armário inteligente. Tá?
A gente tem muitos armários aí instalados, e hoje o armário com os entregadores é excepcional. Assim, o atendimento, eles até preferem, porque ele chega, toca o interfone, ó, entrega. Ó, põe no armário. Abre, a nossa central acompanha, abre a primeira porta da inclusa, acompanha a entrega, digita, entregou, tchau, acabou. Então é muito rápido, é muito prático e muito seguro. Porque a encomenda da pessoa fica lá dentro, ela recebe a notificação, ela vai lá, retira com QR Code, com código, ela tem a timeline lá de entrega, retirada, né? Até o usuário da própria unidade que retirou. Então a gente consegue contornar essas coisas. Inclusive o correio, tá? Nosso armário é homologado com o correio. Que legal. Então o entregador do correio, o Sedex, raras exceções, que são algumas entregas aí que precisam mesmo de assinatura, que é uma entrega em mãos, um AR muito específico. Fora isso, 95% das encomendas vão para o armário. O correio entrega direto no armário. Sedex, carta registrada, tudo. Eu vejo que uma vantagem do armário inteligente, da remota, é no sentido da entrega real. Por quê? O que o pessoal fala? Não vou falar os mercados, né, que fazem isso, as empresas, mas o que elas fazem? Elas têm metas para bater no dia. Então o cara tem que entregar tudo aquilo que ele faz. Ele inventa um RG e depois ele faz uma assinatura qualquer e fala: o porteiro recebeu. É, No armário inteligente ele não tem como fazer isso, porque tem a foto, tem o QR Code para retirar, tem o código. Então, gera um protocolo. Cara, né, tem gera- câmera, né? Os armários tem câmera. hoje, se não feito um inferno que é preciso justificar para o morador, cara, não chegou aqui. Não, mas o meu aplicativo chegou. Aí o cara mandou coisa. A minha porteira foi até falando, me chamar Val. Valdirene, mas ela chama de Val. Aí tava o RG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não, 8, 10, 9. Nunca que vai ser uma RG daquele. E tinha um Val assim de qualquer jeito. Aí ela mandou o RG e a pessoa discutindo comigo. Eu falei, ó, confere esse RG. Puta, finalmente era barulho e tal. Aí ele foi ver e falou assim: ô, acabou de chegar. Quer dizer, o cara deu baixa no dia anterior pra depois retornar do dia. E isso é horrível, cara, porque acaba prejudicando. O que a gente tem tem muitas histórias, mas o pessoal de entrega tem as metas, né? Não só as entregadoras, as transportadoras, mas o correio também, né? O correio não tem a meta, mas o correio tem o tempo. Sim. Então o correio hoje ele é 3 minutos. Ele aguardou 3 minutos, ninguém veio receber, ele vai embora. Daniel, essa questão de controle de acesso, que eu vejo que é muito bacana também, é a questão para o síndico, a segurança que ele tem do controle de áudio, né? Que tem, às vezes, que aí aciona, não sei quanto tempo vocês fazem um backup, e de vídeo dessas liberações de acesso. Porque isso para o condomínio é muito importante para a administração, para gerenciar esses acessos e ter essa retaguarda. Depois, alguém que entrou indevidamente, Em casos jurídicos até, o cara. condomínio fala que não foi liberado, a gente consegue comprovar. Como que a JobSeg trabalha nesse sentido? Então, a gente já consegue auditar tudo, né? Todos os acessos. Inclusive para as entregas, né? A gente tiver muitos casos. Entreguei, recebi aquele meu aplicativo. Você vai lá, olha nas câmeras, a pessoa nem desceu do carro para entregar. Então, ó, tá aqui, né? Hoje, todas as chamadas de interfone, chegou lá, tocou o interfone, as chamadas que a gente liga para o interfone do apartamento, quando a gente liga para o celular do morador, todas as chamadas elas são gravadas. Elas ficam armazenadas por um período mínimo de 1 ano, tá? Dentro da nossa base. Todos os eventos, né? Acesso, facial, tag, apertou o botão lá no interfone, já é gerado um evento, além da gravação. Esses eventos, eles ficam internos, enquanto o cliente for cliente, tá? E aí as imagens. Algumas imagens, dependendo do lugar, a gente já tem a imagem com áudio, tá? Se não, só a imagem. A imagem a gente tem um contrato também de 30 dias de armazenamento remoto, e mais a imagem que fica armazenada no próprio condomínio. Então a gente tem ali uma redundância, né? Todas as imagens ficam no mínimo 30 dias na nossa base, e aí dentro do condomínio ela pode ficar até mais, dependendo da movimentação, da quantidade de câmeras, mas no mínimo também 30 dias no condomínio. Então eu sempre vou ter ali no condomínio 45 até 60 dias de gravação, e dentro da minha base sempre 30 dias, os últimos 30. Bem legal. E full, tá? Se for full, e não por movimento, não.
tempo integral, tá? Eu retirei dos meus condomínios o movimento porque ele perde etapa. Tem um delayzinho. Às Isso. vezes ele não pega, Tem a uma- acessibilidade. Foi recente que eu fiz isso, cara, porque dava muito certo, mas aí teve um acidente eles paravam um carro em frente do outro, ali perto do shopping ali. Aí o cara, que eu não sei se ele errou uma marcha, ou entrou e bateu no de frente. Aí a hora que eu fui pegar a imagem da moça, pega ele entrando e saindo do carro. E tem o delay, porque a câmera é um pouco mais distante. E aí a acessibilidade, provavelmente a hora que ele para de pegar movimento, ela para de gravar e ela mostra pra ele que ele tá saindo de novo. Então você tem. Dentro da minha base sempre fica contínua a gravação pra gente não ter essa questão. Outra coisa que eu fiquei sabendo recentemente é que não pode, tem agora uma. Não sei se você também pode falar sobre isso, mas eu vi falar, não sei se é verdade, mas a gente atualizou para não ter esse problema. É que as imagens têm que ser Full HD hoje, né? Hoje, se você não tá aceitando as imagens Aí mais menos de linhas. como pro. É uma curiosidade, tá? Não é pra colocar ninguém em Berlinda. Na verdade, não Não vi tem, essa história, então não queria tem saber. nada nesse sentido. Elas têm imagem for ruim, tem como você provar. Assim, Na dúvida, né? Não aconteceu, se houver dúvida. É, porque você pega uma coisa ruim, você não consegue diferenciar uma Não, cor, é. né? A casa branca, é cinza, Que é Que azul. a regra no processo, o ônus da prova de quem alega. Sim. Então, se eu estou alegando que algo aconteceu, eu não consigo provar, ou se eu estou alegando que algo não aconteceu e não consigo provar, né? Não tem. tem. Hoje, nas nossas portarias, a gente implementa sempre Full HD, de mínimo 2 MB, né, de qualidade, e as nossas câmeras são câmeras que a gente fala que é Color View, né, no caso da tecnologia do nosso parceiro, que é colorido realmente, tá? Então, você tem essa vantagem, aí as distâncias e tal, mas você consegue uma qualidade de imagem melhor. Daniel, e quais são os tipos de portaria virtual, remota, inteligente que seja? Porque tem uma discussão muito grande hoje, né? Porque tem se trocado muito e o pessoal do Facite, óbvio, está correndo atrás. Sim. Para tentar dar uma impedida de que tudo isso vire realidade, que já é, né? Já é uma realidade. Aí não tem como voltar, Não né? tem. Estão tentando, mas não Porque eu acho totalmente inviável. é retroceder, né? Houve um negócio em Brasília lá, mas parece que já está sendo derrubado. É. Aí começaram a colocar medo no pessoal. Eu falei, gente, não é assim, as coisas não se mudam assim. Não. Pode ser que haja uma regulamentação, Tem que ter. né? Super a favor de ter. Porque senão vira mercado de peixe. Hoje quem tem central de monitoramento já tem uma lei nova, né? Que agora você é vinculado à Polícia Federal. Então as empresas estão se adequando, né, para essas leis. A gente já está também nesse caminho. E para você não ter mais mercado, assim, cada um entra, faça o monitoramento. Né? Tem uma TV, um computador, faça o monitoramento. Não, você vai ser reportado, a sua central tem que estar registrada na Polícia Federal, e aí você tem uma lei agora que regulamenta as centrais de monitoramento, né? Todas as empresas de monitoramento. Hoje, na sua pergunta na questão de portaria, tem vários nomes, remota, virtual, né? Cada empresa chama de um jeito, né? A gente implementou a questão de portaria inteligente, porque a gente consegue atender vários formatos de condomínio, vários tamanhos de condomínio, né? A remota é a tradicional, que todo mundo sabe, que a gente simplesmente pegou o porteiro que fica ali vulnerável dentro de uma guarita e colocou ele dentro de uma central controlada. É o mesmo porteiro que faz o atendimento. A diferença é só que a gente consegue compartilhar. Por que ela é muito mais barata? Porque a gente compartilha. Se eu pegar um porteiro que fica ali 24 horas na portaria, 12 horas, eu vou falar para você que ele vai ficar 8 horas ocioso, né? Somando tudo. Então eu pego essas 8 horas que ele está ocioso e atendo um outro condomínio. Então eu simplesmente compartilho o meu atendimento. Por isso que ele é mais barato e não perde-se nada na questão de atendimento, pelo contrário, você implementa mais segurança na questão de portaria, né, de vulnerabilidade e de operação. A gente tem trabalhado também bastante com a portaria autônoma. Portaria autônoma para condomínios um pouco menores, que na verdade não precisa mais ser condomínio. Então pode ser uma clínica, pode ser uma casa. Isso seria interessante você falar também, acho que você tocou. No escritório eu tô precisando. Então, Qualquer lugar. Então ele serve para uma casa, para uma clínica de 3 salas, de 4 salas. você tocou num negócio muito interessante, porque todo mundo acha que condomínio é só de casas. Tem condomínio de comércio, tem condomínio de galpões de nem que é Água Vermelha, é um condomínio de galpões.
Então, assim, é legal você falar que funciona para todos eles, não só para morador, porque quando fala em sistema de condomínio, todo mundo acha que é só condomínio de Sim. casas, de prédio e tal. Mas não, tem clínica, tem lojas, tem... Hoje a gente atende empresas, eu só tá condomínio, só aqui no condomínio. Hoje a gente atende empresas e atendo condomínios, claro, volume maior de condomínios, né? Mas a gente consegue atender todo tipo. E aí a portaria autônoma, a diferença dela é o atendimento. Então o atendimento hoje ele fica a cargo do próprio morador, do próprio usuário, né? Então a chamada ela é feita ou direto para o apartamento, ou direto para a sala comercial, ou no interfone que você já tem. E aí, caso você não atenda naquele interfone, essa chamada ela é automaticamente transbordada para o aplicativo no celular. E aí, no aplicativo, você consegue atender, conversar com a pessoa que está lá fora, ver a pessoa que está lá fora e abrir as portas. E aí, tudo isso fica registrado e auditado para você. Qual aplicativo abriu, quem atendeu, se a chamada foi ou não atendida, por qual morador, E o custo disso também é reduzido, menor né? do que Que a remota. Até menor que a portaria remota. Até menor do que a portaria Que remota. a portaria remota hoje tem uns... quase 50% mais barato que a portaria comum, né? Ou Nossa, bem menos. Depende do Se condomínio. você pegar uma 24 horas física hoje, eu falo, você então acho que até 70%. E eu falo que é o gasto maior para o condomínio. É a Pessoal. portaria. Porque além de você ter que cumprir com todas as suas obrigações, sempre um processo. Por mais que você esteja tudo certinho Sempre e tal. A gente fica um pouco sempre com o pé atrás de tudo, mas a gente tem que fazer. Faz parte. Faz parte. O pessoal hoje, não estou generalizando, mas tudo é judiciário, né, cara? Tudo é no gostei, tudo é não sei o que lá. Fácil, né? É o melhor caminho, é o primeiro caminho. Em vez do caminho da conversa, vamos resolver, não, é o primeiro caminho. Sempre quando eu converso com o síndico, eu sempre recomendo. Falo, olha, às vezes eles me perguntam, Carlos, e a portaria? Às vezes em contratos para analisar. Eu falo, olha, sempre opte pela portaria. Se for para uma física, coloque uma boa. Porque o problema, às vezes, a maioria dos problemas começa na portaria, no atendimento da portaria. Se você for migrar também de portaria física para remota, contrate uma boa, mas faça a transição. E nesse ponto de transição, Daniel, eu queria que você comentasse um pouco como que funciona. Eu passei por isso até com vocês, esse acompanhamento da transição de condomínios para física para remota. Como que a JobSeg lida com essa transição? Como que é o passo a passo? Inclusive hoje a gente trabalha com portarias híbridas. Então eu tenho clientes onde durante o dia atendimento de portaria física e durante a noite a portaria remota, né? Depende muito do perfil. Mas como que a gente faz? Hoje você tem lá os seus funcionários, ou se são terceirizados, ou se são próprios no mundo, e aí a gente faz um cronograma de implementação dentro disso. Então a gente faz a nossa instalação durante aquele período. Se você, se for próprio, né, vou dar aviso para meus funcionários, eles vão sair, eu vou remanejar esses funcionários. A gente, junto com o cliente, faz esse cronograma, né? Quanto tempo a gente tem, vamos startar, a gente consegue startar tal dia. Então a gente tem toda uma questão de implantação durante esse período que a gente está fazendo a instalação. Está operando com portaria física terceirizada. O cliente não tem, a gente consegue suprir essa necessidade do cliente de ter ali o atendimento físico durante a migração. Então, tudo a gente consegue conversar. E a gente faz reuniões durante a transição para explicar para os moradores, né? Entrega manual do usuário, faz a explicação, faz a coleta das informações facial, biometria, entrega os controles de veículo ou dado veicular. Faz as campanhas, né? Faz as campanhas, né? E aí orienta todos. Acabou, vamos implementar, vamos, ativamos. A gente faz o acompanhamento durante mais um período, de preferência presencialmente no condomínio ali, em horários diferenciados, para poder orientar todos os moradores, que é uma novidade, né? Sim. Apesar que muitos condomínios já têm controle de acesso. Mesmo tendo portaria física, já tem ali um líder social. Os moradores já estão mais ambientados, ou já visitaram algum lugar que já tem. Então, hoje é um pouco mais fácil, que quando a gente começou lá atrás. Mas a gente segue todo um cronograma para o impacto ser menor, né? Mas a gente também tem que orientar os moradores, porque a gente precisa do auxílio deles para que isso funcione, né? Precisa do empenho deles também. É porque o morador, principalmente aqueles que vão a primeira vez no condomínio, eles têm concepção que o condomínio é segurança. Que o cara é segurança, que apareceu um risco no carro, a culpa é do condomínio. A gente tem que entender, e às vezes a gente tenta mostrar isso para o morador e ele fica bravo. E é assim, o condomínio não tem culpa do furto, não tem culpa do risco, de uma bolada. O condomínio vai fazer
Que é outra coisa que o pessoal também fala, Daniel. E é muito complicado. Não tem como você fechar 100% com o condomínio de câmeras. É muito difícil. Vai ter sempre um local que não vai chegar. Uma árvore, uma garagem. Tem lugar que não tem como, cara. Você entendeu? Tem um lugar no condomínio, a gente colocou as garagens, depois colocou todas as câmeras. O cara para uma van, o cara para a van, não dá pra fazer câmera. Mas tem o pilar, né, de sustentação, Exato. você tem uma lixeira. E aí o cara fala assim, mas se eu paguei essas câmeras, eu tenho direito a essas câmeras. Eu falo assim, então. O que é bom para o síndico também entender é que quando for fazer implantação de câmera, mostrar o escopo do projeto. Mostrar e aprovar em assembleia, para depois não dar problema. Então, assim, vai ocorrer furtos no condomínio. Ocorre uns de alto padrão. Não vou nem falar de São Carlos, que ocorreu em várias Araraquara recentemente, sem alto padrão. Mas eu vou falar, eu sempre falo desse assunto. O condomínio do Soares era o mais seguro do Brasil. E o cara rendeu o proprietário na saída da fábrica, da empresa dele. Rendeu ele e entrou com ele. E fez a limpa. Então é assim, se o cara quer roubar, ele vai dar um jeito, porque o crime é o Polícia, né? Do o crime bandido. é inteligente, infelizmente é isso. Então, mas aonde eu quero chegar? É que as pessoas precisam entender que com o monitoramento, com a portaria física, as coisas não mudam muito. Vai acontecer eventos nos quais o condomínio não é responsável, né? E aí, nessa linha, Daniel, como que a gente pode fazer para o condomínio entender essas coisas? Porque é muito difícil de você passar para ele, né? Então, isso que você está falando do treinamento é muito essencial, né? E a adesão é muito baixa, né? Então, o que vocês fazem? Vocês mandam manual? Vocês insistem? Como que a gente pode... Até eu estou perguntando como interessado, para a gente fazer esse pessoal participar. O Carlos me acompanha em assembleia, condomínio de 500 unidades, tem 30 pessoas. Qual que que você indicaria pra gente aí, inteligentemente como vocês são lá, o que fazer? Comunicados, treinamento, Era uma assistente? muita assembleia, né? Então, Imagina. de 100, aparece 3, aparece 5. As pessoas não querem. Eles querem que rode, querem que funcione, mas também não vão atrás, né? Não querem entender, não querem buscar. A gente procura fazer reuniões presenciais, né? As entregas a gente faz, então a gente passa 2, 3, às vezes 4 dias no condomínio, uma pessoa exclusiva para tirar dúvida, para fazer os cadastramentos, para acompanhar os acessos, né? Quando tem uma dificuldade, onde que eu faço, o que que eu faço. Então a gente tem uma pessoa que fica... É a transição que o Carlos estava É a falando. transição. Fica ali 3, 4 dias, 5, se precisar, uma semana, um mês, não tem problema. A gente tenta abordar todos. Então a gente fica no período da manhã, no período da tarde, no período da noite, para ninguém ter... mas eu chego às 7 horas da noite, eu não consigo. Não tem problema, as pessoas vão ficar até às 9. Na hora que você chegar, você vai lá e você vai se orientar. E aí, por fim, a gente distribui os manuais, né? Com toda a operação, como funciona o sistema, as dicas de segurança, né? Como funciona uma eclusa, para você tem que esperar uma fechar para outra abrir, que é o intertravamento que a gente faz, né? Então, como que é esse funcionamento? Para entrar, para sair, a gente tem um diferencial que a gente não trabalha com botoeiras, por exemplo, para saída dos condomínios, que eu entendo que é seguro, né? Nós entendemos que é inseguro. Então você entra com facial, ó, tem tudo registrado. Só que para sair a pessoa vai lá, toca a mão no botão e sai. Você não tem controle, você não sabe que hora que a pessoa sair. Aí a pessoa vai lá, pula o muro lá no fundo, e aí ela sai pela porta da frente com o botão. Então, para nós não tem sentido. Então a gente explica para as pessoas: ó, você tem que entrar com facial, ou com o tag, ou com o que for, e sair. Ah, mas eu não quero. Você tem um aplicativo, né? Tem muita gente, não quero, não posso. Então você tem um aplicativo para sair. A gente tem várias ferramentas. E aí a gente faz toda essa implantação, entrega os manuais, distribui os manuais, os síndicos distribuem nos grupos aí de WhatsApp do condomínio, manda por e-mail. A gente distribui dentro do nosso próprio aplicativo. Então quando a pessoa baixa o aplicativo nosso, lá dentro ela vai ter o manual disponibilizado, como operar, como fazer o cadastramento, né? Então a gente consegue fazer toda essa orientação. Hoje, para você, do nosso aplicativo, o próprio morador cadastra a facial dele. Então, a gente tem muita aí questão de LGPD, dados, análise de dados. Então, hoje, a gente se resguarda no sentido de que o próprio morador tira a selfie dele. Como o reconhecimento facial do banco, do BOV. Então, ele mesmo faz a selfie, ele grava a foto dele lá, e essa foto já vai imediatamente para os leitores e ele está liberado. Claro, para ele ter o aplicativo, ele tem que ter um cadastro prévio para ele conseguir usar o aplicativo. Então a gente orienta tudo isso, né?
resguarda de todos os lados, nosso, do condomínio, do síndico, dos moradores, e tenta orientar da melhor forma. Ah, não tem, não veio, não recebi, mas a gente vai tentando orientar e contornar. O morador tem que entender que a parte de segurança é mais uma. E é aquilo que eu falo, depende muito dele. Porque o condômino que ensina o visitante a burlar o sistema. Nossa. É um Quase não condomínio que acontece. eu vejo no meu condomínio, a gente tem feito no condomínio, eu tenho entrada facial para morador e visitante. Passa facial, só saca facial. Aí o morador, pra agilizar, passa pro setor dele, põe um carona do outro lado e vai. Na hora de sair, o cara fica lá, bebê, bebê, bebê. O que eu faço hoje, de verdade? O senhor pode estacionar ali? Enquanto o dono não descer pra te liberar facial, você não vai sair. E aí tá uma puta confusão, mas não tem o que fazer. É uma vez só, porque a vergonha é uma vez só. Teve um caso, tu vai saber, Daniel, esse costume de botoeiras, né? Teve um condomínio que uma corretora entrou, a corretora de uma amiga minha, ela caçou a botoeira, não achou, o que ela viu? O acionamento de inteligência. Ela acionou aquela botoeira. Abriu tudo. É porque a gente tem, né? Porque Tem no que ter, corredor do obrigatório. condomínio a gente tem o Mas é acionamento, perigoso. abre tudo, já tive mais casos, não só esse. Mas esse De visitantes também. Visitante achando, eu tô procurando. Foi lá no bombeiro. Esse negócio, né? é, Só emergência. É, esse negócio de botoeira, eu vi um vídeo muito interessante. O cara pega ele fez uma ripa com tipo de um selho na ponta. Aí ele esticava e era um ladrão mesmo. Botoeira no touch, É, aquela sintoma. é. Aí Passa na frente. ele passava na frente e abria. Então a gente não trabalha com isso. Exatamente por isso. Ah, mas vai encarecer. Não vai encarecer. Segurança. Aí não é segurança que vocês querem, então Se eu amar 3 mil, aí você aí, eu falo, 99% dos condomínios é local. Você distribui, ele dilui no tempo de contrato, seja de 2 anos, 3 anos, não aumenta R$10. Então é muito pequeno o valor comparado ao benefício. Uma coisa que você falou agora, você não aumenta R$10, né, cara? Pra aumentar R$10 no condomínio é um par. As pessoas precisam entender, quem mora em condomínio e quer segurança, que eles querem segurança. Eles precisam dar também chance para que o síndico busque isso. Sim. E quando você vai buscar, custa. E quanto mais o condomínio é mais velho, vai passando o tempo, mais gasto ele tem. Se você tá falando, Fernando, acho que vai com o discurso de abertura, né? Sim. Nós que temos que construir o futuro que queremos. Então, nós queremos mais segurança, temos que pagar o preço. É isso. E eu falo nos meus condomínios hoje, Carlos. Eu não pensava assim. Antigamente, não subir condomínio pra mim era eleitoreiro. Segurar a onda aqui e tal. Hoje eu vejo totalmente diferente. Com a experiência, com os tombos que você toma na vida, que só assim que você aprende. Sim. Né? Você não quer escutar seu pai e sua mãe. Pai, não é assim. Aí quando você fica velho, pô, meu pai tinha razão. É isso. Mas a gente não se constrói como cidadão, como pessoa, como pai, como mãe, como profissional, se a gente não errar muito caminho. Faz parte do processo de crescimento. Mas as pessoas têm que entender e ver assim, qual tipo de condomínio eu quero ter. Exato. Aquele, só que eu vou manter e dane-se o resto, desde que deteriora, desde que... Aí o cara constrói um condomínio novo do lado do seu e o seu vai lá com o preço lá embaixo. O preço do seu vai lá embaixo porque desvaloriza, porque tá jogado. Eu tenho uma comparação em 2 condomínios, eu não vou falar onde é, mas qual é, mas é perto da Fábrica Castel ali. Um acabou de pintar e o outro parece um sorvete napolitano. De verdade, de tanta cor diferente que tem. Só que as pessoas aqui entenderam que essas aqui não querem entender que precisa pintar. Mesmo porque também já tem, acho que 11 ou 12 anos. Então precisa, necessita. Então é assim. Demanda manutenção. Às vezes o pessoal fala assim, mas eu tô apertado, eu isso, aquilo. Eu falei, gente, infelizmente, é o que se precisa. Daniel, a sua operação hoje, quantas pessoas tem atendendo os condomínios ali da parte de portaria alemã? Então, hoje a gente trabalha com os turnos, né? E aí eu tenho indicadores lá na nossa central para entender os horários de pico, onde tem mais atendimento, onde tem menos atendimento. Hoje a nossa central, eu tenho capacidade aí para atender tranquilamente. Do jeito que eu estou hoje, eu consigo atender 100 condomínios, sem mudar efetivo, vamos dizer assim. Legal. Né? Mas tem momentos que eu tenho 4, tem momentos que eu tenho 8, tem momentos que eu tenho 10. Então depende muito do fluxo. condomínio. Às vezes horário de almoço, eu tenho mais entregas, deliveries e tal. Final de semana, sexta-noite, tem mais entrega, tem mais visita. Então a gente tem
um fluxo, tem plantões, né? De acordo com os De picos. acordo com os picos, é. Bacana. A gente tem um tempo de atendimento bem bacana, né? Que é Isso que eu ia só para perguntar. O SLA, que é o tempo médio de você atendimento. aperta um botão e... Espera. Hoje, o tempo médio de espera, que o primeiro atendimento, toquei o botão no interfone, hoje ele gira ali em torno de 5 a 6 segundos. Uhum. Toquei o interfone, aí você é atendido, e aí todo o fluxo de atendimento, ele dura em média aí 1 minuto. Que é o tempo de eu atender, fazer contato com o morador, né? Às vezes o Identificado. morador demora um pouquinho para atender o interfone, identifico a pessoa, faço contato, autorizo e volto para a pessoa, faço as liberações, em até 1 minuto ela está dentro do condomínio com todas as autorizações, todos os Segurança. cadastros. Mas o tempo de espera, ele é curto. Claro, vou falar que 100% das vezes, não. E quem falar está mentindo. Material humano. E aí a gente não consegue prever, né? Sim. Tudo bem, eu tenho lá uma média que nos últimos 6 meses, naquele horário, eu tenho X atendimentos. De repente, aconteceu alguma coisa e dobrou meus atendimentos. evento na naquele dia. cidade. Um evento no condomínio. Vai ter um tempinho de espera um pouquinho mais, né? E aí a gente vai fazer esses acompanhamentos, né? Pô, vou acompanhar, mas a gente consegue metrificar, falar, pô, foi isso, exceção, mas também não é, vai ficar esperando 5 minutos lá na frente, né? Vai esperar um pouquinho mais, 15 segundos, 20 segundos, pode acontecer. Pô, Você tem uma gestora muito boa lá, a Ellen, não é? A Ellen, ele é sensacional. então a gente tem que ter esse apoio, né? Tem todo o pessoal de atendimento, que são os anjos ali nossos, né? Porque a gente fala que é a porta de entrada, né? Quem tem a equipe técnica, claro, que faz o primeiro contato com o cliente, tá ali quase um mês dentro do condomínio instalando, até conhece todos os moradores, né? E aí depois a nossa entrada é o monitoramento, para tudo, né? Para os atendimentos, para as reclamações, os problemas, para os elogios, então é o pessoal ali que filtra tudo isso pra gente, né? Que acompanha, faz os atendimentos, conversa com os moradores, Legal. com o síndico, e aí depois a gente tem toda a parte de supervisão, de gestão, que faz todo o acompanhamento e dá o suporte. Bacana. Já chegou aqui no fim do nosso bate-papo. Queria agradecer a JobSeg, ao Daniel por aceitar esse convite, topar esse bate-papo. E vocês, condôminos que nos acompanham, sigam nossas redes sociais, a minha Carlos.Lazarim, a do Newton Fernando Campanini, que tem que alterar para Fernando Síndico. E eu queria abrir para você agora, Daniel, para fazer as considerações finais e deixar uma mensagem aqui para os nossos síndicos que nos acompanham aqui. Novamente agradecer o convite da gente conseguir trazer um pouquinho da história da nossa empresa, um pouquinho da história do nosso São Carlense, né? São Carlense. São Carlense. Estamos aí há bastante tempo no mercado. A gente preza muito pela qualidade do nosso atendimento, né? Sempre foi o nosso foco principal, o atendimento, né? Prestar o serviço, um bom serviço. A gente trabalha até hoje, todos os dias, para isso. Então, realmente agradecer. A gente está à disposição para quem quiser ir lá, conhecer nossa central, conhecer o nosso serviço, conhecer outros clientes, né? Entender um pouquinho e atrás. A gente tem bastante novidade aí, tem muita coisa no mercado que tá para integrar, cada projeto é um projeto, né? E aí a gente consegue atender muito bem a todos. Legal. Obrigado, Daniel. Obrigado. Valeu. Boa.